é o professor Marco Marrafon, estamos na aula de Direito e Pensamento Político 2, e o tema da aula de hoje versa justamente sobre a continuidade, né, do capítulo 5 da obra do professor Jorge Reis Novaes, Contributo para uma Teoria do Estado de Direito, onde a gente comentou, estudou os pontos comuns, os elementos comuns das chamadas experiências totalitárias, né? E aí, na sequência, a gente falou sobre a primeira grande experiência totalitária, já no bojo do século XX, que é o fascismo, né? O fascismo ali da linha de Benito Mussolini. Para a aula de hoje, nós continuamos o capítulo, especialmente falando por duas outras experiências totalitárias e, francamente, né, claramente antiliberais, que é justamente o nacionalsocialismo alemão, o nazismo alemão, Hitler, né, e a experiência anticapitalista e antiliberal na União Soviética, do socialismo tido como soviético ou marxista-leninista, né, mais leninista em muitos pontos, né. Então, o capítulo 5 do livro do professor Jorge, ele visa justamente trazer esse panorama para fazer, desativando o som, para fazer esse contraponto. Se a gente gastou ali várias aulas, né, para construir o Estado liberal, agora as mazelas do próprio Estado liberal geraram reações intensas, reações populares, que levaram a modelos antitéticos, né, antítese a esse tipo de Estado. E é nessa dimensão que se coloca justamente o capítulo 5 das chamadas experiências antiliberais do Estado de Direito. Ou seja, a gente vai investigar as características básicas, né, relembrar os pontos comuns primeiro, identificar as características básicas e, nessa sequência, entender como elas podem ser ou não classificadas como antiliberais e verificar dentro daquela régua, né, sempre a régua padrão, né, estabelecer um padrão do que é Estado de Direito. E aí nós analisamos no primeiro tempo para a prova, etc., o quê? Esse padrão, essa régua, para verificar se o Estado antigo era. Nós dissemos que não era. Se medieval tinha, nós dissemos que não tinha. Aí nós dissemos que tinha no período pós-revoluções demoliberais burguesas, superando o Estado absolutista. Essa mesma régua agora nós vamos utilizar para verificar se havia o nazismo e se havia na União Soviética. E a resposta, já posso adiantar para vocês, é que não havia. Né? A própria ideia de direitos subjetivos, lembrem-se que eu falei para vocês, da morte dos direitos subjetivos individuais, na dimensão crítica, racional crítica, na dimensão da identidade individual, e também, né, caso você, além de você não aceitasse, na dimensão biológica. Né? Então, a racional crítica é quando você questiona o próprio sistema. A dimensão da identidade individual é quando você busca, né, um modelo próprio de se vestir, de se expressar, a partir do modo como você entende que seria melhor para a sua realização de vida. E o terceiro é a identidade biológica, né, a subjetividade biológica, que é justamente o seu coração batendo. Né? Então, se você não fosse, digamos, acomodado no sistema nas duas primeiras dimensões, ou seja, acabasse com a tua crítica e com a tua personalidade individual, possivelmente você seria aniquilado pelo próprio sistema. Então, colocado esse quadro teórico, nós vamos pegar, como eu disse, a mesma régua do Estado de Direito e analisar, porque essa régua ela vai nos dar um bom parâmetro de análise para a gente poder compreender melhor. Então, já passando aí para nossos slides, eu encaminhei os slides para a Júlia há pouco, tá? Para vocês acompanharem melhor. Olha lá, experiência antiliberal no século XX, parte 2. Né, o nazismo e o socialismo soviético. Se a gente consegue deixar aqui menor. Então, como eu disse anteriormente, apenas recapitulando aquilo que nós já vimos, né, para a gente relembrar, as experiências antiliberais no século XX são marcadas por pontos e elementos comuns. Todas elas criticam a suposta neutralidade de valores do Estado, diz, não, esse Estado que existe liberal, ele é um Estado que tem uma cara, que tem uma marca, que é o Estado próprio, construída pelo capitalismo burguês. Todas elas rejeitam o individualismo burguês, ou seja, eles dizem que o modelo liberal instaurou uma concepção atomista, né, individualista, excessivamente individualista, de sociedade, e que essa ação individual prejudicaria a coletividade, prejudicaria a ideia de algo maior que se transforme na coletividade. Então, eles sempre trabalham
com essa ideia de coletividade como algo superior ao próprio indivíduo. A Aline está dizendo, parece uma porta aberta, quando tentar ficar em cima. E, por fim, o terceiro ponto, o fracasso do racionalismo legalista. Eles acreditam que esses direitos, as grandes codificações que foram feitas, elas têm um papel instrumental de assegurar a manutenção do poder nas mãos da burguesia. Então, há uma crítica a esse racionalismo legalista, porque vai dizer que, basicamente, a igualdade colocada por eles é meramente uma igualdade formal, não uma igualdade material, e, portanto, nessa dimensão, não é um direito que vai trazer um desenvolvimento social adequado àquele período. Então, esses três pontos de crítica são muito, muito evidentes. E os exemplos que aparecem, como a gente já viu o Estado fascista italiano, nacional-socialismo alemão e socialismo soviético. Até aqui eu estou recapitulando a última aula, né? Já que passamos aí pelo período de recesso. Tá bem? E aí eu disse, pontos comuns. Centralização de poder na única pessoa, nós vimos que isso aqui é a antítese do liberalismo, que pressupõe o quê? Separação de poderes e sistema de freios e contrapesos. Autoridade plena e ilimitada do Estado, o que significa dizer que há uma proeminência do coletivo. Dessa questão do Estado, ela vai enfraquecer, como nós vamos ver na aula de hoje, um pouco no nazismo, que o Estado vai se transformar em um aparato. Mas aí quem é o substituto do Estado? É o princípio do Führer, que a gente já vai estudar na sequência. Portanto, uma autoridade plena limitada de um agente coletivo superior, que a gente pode chamar de Estado, ou, no caso do nazismo, de princípio do Führer. Tá? Vocês vão entender que tem uma concepção semântica muito própria para a teoria do nacionalsocialismo. Não é simplesmente dizer que o Führer é o líder maior, ou é o próprio Hitler. O Führer ele tem uma concepção de encarnação do Volksgemeinschaft, que é justamente o espírito da comunidade popular alemã. Eu vou explicar isso melhor. Terceiro, não reconhecimento de direitos fundamentais dos indivíduos. Falamos sobre isso também. E morte dos direitos subjetivos individuais, acabei de falar. Morte da razão crítica, da subjetividade no aspecto razão crítica, da subjetividade no aspecto identidade pessoal, né, de se expressar perante a existência. E terceiro, a morte da subjetividade biológica, caso não houvesse devida as duas primeiras. Né? A pessoa continuasse assistindo e ser crítico ou de expressar sua subjetividade, provavelmente iria para o paredão. E identificação da sociedade nacional com o Estado, como eu disse também, especialmente no fascismo e na União Soviética, menos no conceito de Estado do nacionalsocialismo, porque ali a dimensão de Estado era um pouco diferenciada, tá bom? E é nessa concepção que a gente já entra na matéria propriamente nova, que começa a partir da página 146 do capítulo 5, né, do livro do Jorge Reis Novaes, que é justamente o primeiro ponto que vocês têm que analisar é a importância, né, da comunidade popular como um fundamento, que é um fundamento étnico, né, de base rássica alemã, e que vai estabelecer como se esse é o espírito do povo, o espírito da comunidade popular, esse conceito alemão de Volksgemeinschaft, ele é justamente o combustível, ele é justamente o centro de toda a teoria nazista. Tá? De todo o pensamento teórico nacional socialista. Então, é como dissesse, olha, existe um ethos, existe uma tradição, existem características identitárias próprias do povo alemão, ou, para usar a terminologia da raça ariana, que constitui uma comunidade popular, e esse conceito de comunidade popular ele é superior ao indivíduo, porque ele pensa na coletividade e, ao mesmo tempo, ele se diferencia dos demais povos. E é nessa dimensão deste conceito que vai se erguer a teoria do Estado, a teoria do direito e justamente a construção ideológica que vai legitimar o nazismo da Alemanha naquele período. Então, esse conceito, né, de comunidade popular, ele é justamente central,
o pilar sobre o qual segue tudo. Se você entender bem esse conceito, você vai conseguir entender toda a teoria nazista, porque ele é o que vai legitimando os diferentes pontos. Ele é o centro. E para quem te possa entender bem, o primeiro ponto é compreender, e isso está lá na página 146 para 147, os elementos de análise desse conceito. Tá? Esses elementos de análise, primeiro, parte de uma base rássica, né? A ariana. Ou seja, não basta ser um povo, é um povo de características identitárias uniformes, é um povo do qual você pode buscar valores. Vamos imaginar o valor do trabalho. Esse valor do trabalho é tipicamente alemão, eles pregavam isso. Né? Então, era como se dissesse, se há valores nessa base desse povo, é eles que têm que ser erguidos. Então, esse é o primeiro elemento de análise do conceito. Segundo, comunidade como realidade orgânica, concreta e vivente. Então, isso aqui vai ser extremamente importante para que vocês possam compreender a dissolução da subjetividade. Porque cada indivíduo, cada pessoa humana com seu coração batendo, na verdade, se transforma num ser agregado a algo maior, que é a comunidade viva, e que, portanto, ele não poderia romper com essa comunidade, porque romper esse laço significaria justamente um rompimento com a realidade concreta que sustenta a existência de cada um. O individualismo seria depressivo e vazio nessa dimensão. Então, essa realidade orgânica é pensar o conceito de povo em cima de uma base, como eu disse, de raça, e segundo, como uma realidade orgânica, concreta, vivente, portanto, superior aos indivíduos. Então, esses conceitos e essa delimitação precisam encontrar bem caracterizado ali na página 146 e na página 147. E eles são essenciais, porque, como eu disse, se lá no marxismo é a base econômica sobre a qual se ergue uma teoria do Estado, uma teoria do direito e uma teoria ideológica, o que nós chamamos de materialismo histórico, aqui o elemento sobre o qual se ergue toda a legitimidade do poder do Führer, toda a legitimidade das ações do Terceiro Reich, né, como era conhecido esse período nazista, e toda a legitimidade do direito construído, do papel dos juízes, ele vem oriundo desse conceito. Tá? Então, entender que isso aqui tem uma construção étnica, racial e biológica própria, que geraria uma conexão com uma identidade cultural própria. Essa identidade cultural ela seria superior ao indivíduo e ela é o combustível, ela é o centro, motor, vamos dizer assim, das instituições que se erguem a partir daí e que legitimam a teoria nazista, tanto na política, quanto no direito, quanto no pensamento ideológico, tá bom? Então, da comunidade popular emana, olha só as expressões, tipo, sempre tem no pensamento nazista um quê de biologia junto da cultura, sabe? Sempre tem essa questão, tanto que quando você vê as experiências de Mengele, sempre você vai buscar essa questão da eugenia, né, da construção do ser humano perfeito a partir da manipulação genética, e isso estaria conectado com uma base cultural, ou seja, sempre no pensamento nazista, essas expressões que emanam da união entre biologia com cultura. Então, olha só como eles colocam esse modelo de expressão. Da comunidade popular emana por gestão natural. Diz, olha, não é algo construído pelo humano. Isso já vem da natureza. Entendeu? Já é dessa comunidade popular que sai, como gestão natural, o Führer, que ele é o guia da comunidade, ele é o eixo fundamental de todo o sistema político nacional socialista. E aí nós temos uma série de consequências. Vamos pensar já um pouquinho delas. Veja, a primeira ideia é o seguinte: o Führer, ele é, de alguma maneira, pensado como uma encarnação natural da identidade cultural, né, do espírito da comunidade popular alemã. Essa encarnação não é um representante. É a encarnação, pense numa alma, num espírito, encarnado num corpo. Então, o Führer
é a expressão, a fala do Führer, do líder maior, é a expressão da própria comunidade encarnada em uma pessoa. Não é, por exemplo, como a democracia liberal, que você tem a sociedade, as pessoas e a eleição por um mandato de representantes desconectados dessa comunidade. Os representantes têm mandato justamente porque eles não são obrigados a fazer tudo aquilo que lhes é determinado. Eles têm um mandato para poder, muitas vezes, agir com certa autonomia política. Nessa autonomia política, às vezes, tomar medidas impopulares. É nesse sentido que eu queria dizer. Por isso que tem uma estabilidade de 4 anos. Aqui não tem essa ideia de representação, de separação para um representante. A ideia fundamental é justamente que a fala do Führer é a fala da própria comunidade. Quando ele fala, quem se expressa é o povo alemão. Tá? Então, vamos lá. Do conceito de comunidade popular, você segue a imagem de um líder, de um guia. Inclusive, eles nem falam em representados, eles falam em seguidores. Coisa assim, meio mística nessa dimensão. Uma Então, doideira, né, professor? Tipo, como se fosse quase que uma religião, né? exatamente. Daí explica o movimento ter tomado essa proporção que tomou na época, né? Exatamente. Perceba que, por mais que houve, digamos assim, progressos temporais, históricos e científicos da humanidade, de tempos em tempos, essas questões retomam, né? Já houve isso na antiguidade, já houve isso no medieval, essas construções míticas, e a gente está começando a assistir, uma retomada contemporânea, de modelo de justificativa do poder, de legitimação do poder, com bases mais muito místicas e espirituais, ao invés de racionais ou propriamente políticas, né? Então, disso aí gera uma série de consequências. Se eu resumir para vocês, as consequências estão lá na página 147 e 150. Então, vamos lá. Devido à sua excelência, veja que não estamos falando ainda da pessoa de Adolf Hitler, tá? A pessoa de Adolf Hitler é aquele que vai receber a encarnação da ideia de Führer. Então, o princípio do Führer é superior à própria pessoa de Adolf Hitler. É que Hitler, quando ascende ao poder, o que ele faz? Todos aqueles eventuais concorrentes a Führer, ele vai eliminando. Ele vai eliminando. E de uma maneira tão cruel que para a gente essa história é muito difícil até de compreender, mas imagine a seguinte situação, e aí vocês pensam, quando estudam direito constitucional, por exemplo, a doutrina de Carl Schmitt. Schmitt era um dos autores que diziam que a verdadeira Constituição estava onde? No sentido político. A Constituição em sentido político é Schmitt. Quando a gente estuda para concurso, o que acontece? Constituição em sentido jurídico, Hans Kelsen. Constituição em sentido normativo, quem que é? Conrad Hess, autores. Constituição em sentido econômico, os fatores reais do poder, Ferdinand de La Salle. Schmitt era um constitucionalista, que legitimava o regime nazista, e ele trabalhava justamente essa noção. Você consegue entender melhor Schmitt quando você entende isso aqui, a noção de comunidade popular. Ele dizia que, olha, a verdadeira Constituição não é aquilo que está escrito num papel, escrito ou num livrinho que você compra ou recebe do Senado Federal. A verdadeira Constituição é a vontade dessa comunidade popular, ou seja, a encarnação desse espírito. Quem é que é encarnado numa pessoa? O Führer. Então, quem é o guardião da Constituição? O Führer. E aí, é uma discussão que houve muito no Brasil, fruto de uma incorreção absurda, historicamente dada, era o debate Kelsen e Schmitt. Porque muitos professores brasileiros diziam que o nazismo era positivista, positivista no sentido formal, legalista. Nós vamos ver na aula de hoje que não tem nada de legalista. Ele era realista, era um positivismo de índole realista, porque havia esse conceito de comunidade popular, que era o centro do direito, eu não disse antes. Da comunidade popular, semana o Estado, semana o direito, semana a atuação do juiz e a ideologia das pessoas. E Schmitt era tão cruel junto com Hitler
que um dos maiores concorrentes de Hitler era um casal que era muito amigo do Carl Schmitt. E o Hitler, sistematicamente, quando ele ascende ao poder, ele começa a perseguir, né, todos os potenciais candidatos à Führer. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles generais do próprio comando nazista, que teriam qualidades suficientes para ser tido como a encarnação do povo alemão, né? E havia um casal da alta cúpula nazista que era muito influente e muito amigo do Carl Schmitt, o constitucionalista. E Hitler mandou, né, no primeiro momento que eles questionaram alguma decisão do Hitler, Hitler manda eliminá-los. E esse casal era tão amigo de Hitler que eles tinham dado o quê? Tão amigo do Carl Schmitt, que os filhos deles, o Carl Schmitt era padrinho. Ou seja, eram próximos mesmo. E ele era padrinho dos filhos. E aí o Hitler manda eliminá-los, eles são eliminados, são assassinados, e no dia seguinte o Schmitt escreve um artigo, né, jurídico, descrevendo, né, o constitucionalista Carl Schmitt, como o Führer tem direito a mandar assassinar, mandar matar, eliminar aqueles que questionam o seu poder. Ou seja, mal tinha enterrado um dos melhores amigos dele, os afilhados ainda chorando, e ele escreve um artigo dessa monta. Então, para vocês terem uma ideia do que significava esse conceito, né, de comunidade popular e o Führer como encarnação dessa comunidade popular. Então, devido à sua excelência, o Führer acolhe a chamada Volksgeist, que é o espírito do povo, né? Então, ele possui um poder que é pessoal, olha as características, está lá na página 147, 150. Pessoal, originário, pessoal dele, originário, ou seja, antes dele não tem nada, ele dá origem a tudo, né? E autônomo, ou seja, ele não é subordinado a nenhum outro poder posto. Ele tem plena norma auto, né? Autonomia, né? Autonomia. Ou seja, ele tem pleno poder de determinar as normas da maneira como lhe convém, de autodeterminar as normas, né? É autoritário, exige a concentração de poder e a supressão da representação política e da democracia. Né? Então, uma das consequências é esse caráter autoritário, né? A supressão do poder, da representação política e da própria democracia. A recusa do autoritarismo se dá porque o Führer não dá ordens, não comanda. Ele é guia do povo, ele sintetiza suas qualidades. Ele nunca expressa sua vontade individual, mas a vontade objetiva do povo. Assim, a vontade da pessoa que encarna o Führer com a vontade objetiva do povo devem coincidir. Mas no conflito, na teoria, né, deveria prevalecer a vontade objetiva do povo. E aí, a responsabilidade do Führer tem como contrapartida a fidelidade e a obediência voluntária, ou seja, isso é de tal monta, pessoal, de tal força esse conceito, para você entender. Eu estou bastante tempo nesse slide justamente para que a gente possa avançar na base correta, tá certo? Esse conceito é de tal força que, como eu disse, a população se transforma em seguidora. A fala do Führer é a encarnação da fala do próprio povo, da vontade objetiva. Então, quando ele dita uma lei ou estabelece algum ato normativo, ele está expressando a vontade popular. É nessa dimensão que, para os nazistas, o autoritarismo do Führer não é antidemocrático. Porque ele expressa a vontade do povo através, vamos dizer assim, da sua fala, da sua boca, dos seus atos. Ele é o próprio povo, os valores do povo alemão, da comunidade popular, encarnada numa pessoa. Olha a dimensão desse conceito. Então, entendendo esse conceito, você consegue entender toda a estrutura que vem aí na sequência, tá? E aí, então, nós temos algumas características. Se é assim, há uma ausência completa de referência ao Estado propriamente dito. Tá? O Estado do nazismo ele é tido como um mero aparato, vai dizer o Jorge Reis Novaes. O que significa esse aparato? Significa justamente
que é, pensa nessa ideia mesmo de uma estrutura instrumental, de um aparelho, de algo nessa dimensão. Tá? E aí tem diferenças com o fascismo? Tem. Qual que é o lema fundamental do fascismo? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado, tudo, né, para o Estado. Então, pelo, nada fora e para o Estado, né? Pelo Estado, nada fora e para o Estado. O que isso revela para a gente? Que no fascismo, o Estado, mais do que o Duce, que é o líder do Estado, né? Mais do que a pessoa do Duce, é o Estado que representa a síntese ética superior e que, portanto, ele não estaria submetido a nenhum outro poder, nem mesmo a população, né? Porque ele já representava essa síntese, ele já estaria vinculado a ela, e teria alta capacidade de autonomia na determinação das leis, sendo o Duce o líder desse Estado para essa expressão. Então, aqui acaba essa concepção. Tá? O Estado é um mero instrumento. Quem é a síntese ética da Volksgemeinschaft, ou do espírito da comunidade popular do povo alemão? O Führer. Então, o Führer está acima do próprio Estado. Mas o Führer é uma pessoa humana, ele não pode governar sem o Estado. Então, ele usa o Estado como um mero instrumento em todo esse processo. Então, essa é a principal diferença. Também a gente pode dizer que no nacionalsocialismo não existe, né, a ideia de personalidade jurídica do Estado, muito menos teoria de direitos subjetivos públicos, e também, então, é um conceito muito instrumental de Estado. Tá? Muito diferente do modelo fascista, que o Estado era justamente a síntese ética, a dimensão metafísica da expressão da ideia de nação, em que o Duce era o líder desse Estado totalmente. Aqui não há essa concepção. Tá? Então, vejam que, e o Jorge Reis coloca bem isso, aceitar que o Estado fosse superior ao Führer seria dizer que o Führer é um mero órgão, né? Um mero agente estatal, alguém que trabalha para algo superior. Então, eles não aceitam isso. Eles dizem superior ao Führer, que cria, monta e desmonta o Estado da maneira como ele quer, porque quando ele quer, não é ele quem quer. Quem é que fala, quando ele quer, é o espírito objetivo do povo alemão. Então, veja com uma concepção bastante messiânica, né? Como o Rafael colocou antes, dá para entender o porquê de todo aquele fanatismo e de toda a construção que se colocou, aconteceu na sequência. Tá certo? Ora, nós temos aí alguns elementos importantes. Concepção nacionalista de direito. Eu disse para vocês, entendam o conceito de comunidade popular, que vocês vão entender o conceito de comunidade popular ligado a ela de Führer, do direito do Estado e de toda a teoria nazista, porque ela é o centro de legitimidade de todo o pensamento, como eu disse. Tá bem? Concepção nacional socialista de direito. O Jorge Reis coloca isso na página 150 a 150 seguintes. Ó, primeiro, comunidade popular é elemento decisivo. O direito não é norma abstrata, portanto, o direito não está nos códigos, né? Como estaria no positivismo, formalista, né? Legalista, linha, por exemplo, gaussiana, né? Mas o direito é a expressão da Volksgeist, né? Que é Geist, espírito, Volks, né? Igual Volkswagen, popular, né? Volkswagen é carro do povo, Volksgeist, espírito do povo. Então, o direito é a norma, mas a expressão do espírito do povo. A comunidade vive dentro do direito, não segundo o direito. Olha essa, pessoal, destaquem isso no slide. O direito tal pode ser algo externo, heteronômico, que determina a comunidade. O direito é emanado da comunidade, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. E ele é emanado da comunidade de baixo para cima, vocalizado por uma pessoa. Quem é essa pessoa? A pessoa que encarna o Führer, princípio. Né? E isso vai fazer com que o direito, então, seja eminentemente uma teoria realista do direito. Eu, por exemplo, sou um dos autores que entende que realismo também é uma forma de positivismo, tá certo? Mas é um positivismo realista, sociológico. Não é o positivismo normativista, formalista da norma, tá bem? Então, como muitos falavam,
o Kelsen dizia que teria que cumprir a lei, né? Dura lex, ad lex. A lei é dura, mas é a lei, tem que ser cumprida. Isso valia no nazismo? Não, não da maneira como é colocada. Tá certo? Porque a lei poderia ser descumprida desde que o Führer dissesse que ela violaria o Volksgeist. Então, é um erro histórico muito grande que se cometeu quando, na Segunda Guerra Mundial, voltam os conceitos justnaturalistas, dizer que a ideia de direito não pode ser norma, nem pode ser só a comunidade existente sociologicamente, ou seja, realista, não pode ser norma, nem só a realidade. O direito precisa de um conceito de justiça, e isso é a dimensão que volta depois da Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem aqui, historicamente, o que é a Segunda Guerra Mundial, significou em termos de destruição humana, de falência humana, especialmente por conta do nazismo, do próprio soviéticos também, do outro lado, né? Tentou-se, de alguma maneira, vincular o nazismo com o positivismo formal, mas não é esse o caso. Ele é realista, sociológico, né? Um positivismo sociológico de índole realista. Tem nada a ver com Hans Kelsen, tá certo? Aí, olha só, eu disse para vocês, tudo gira em torno daqueles conceitos de Volksgemeinschaft e de Führer, tá? Comunidade polar elemento decisivo, direito na norma abstrata, comunidade vive dentro do direito, porque quando a comunidade já estipula suas regras de convivência, ela já estabelece aquilo que ela acha de seu direito. Isso é muito vinculado, você só entende essa expressão comunidade vive dentro do direito, não segundo o direito, quando você entende a conexão que o nazismo faz entre a base biológica, rássica, étnico, e os valores morais de uma determinada comunidade. Então ele vai dizer assim, olha, por ser nossa característica, a gente já realiza o direito ao viver, porque isso é expressão da nossa própria índole. Então nós não precisamos, toda hora, de um elemento externo, a não ser nos casos de violação à vontade do Führer expressa nas leis. Aí sim vem o elemento externo que faz a chamada coação. Olha só, o direito é pensado, ó, a legislação, a execução das políticas e a jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, são considerados momentos, etapas dessa vontade da comunidade. Então, quando o Führer ou o corpo diretivo estabelece leis ou atos normativos, ele é um momento de expressão dessa vontade. Se o Führer determinar, iremos estabelecer uma meta constitucional de fazer 10 pontos por ano. A execução dessa legislação, ela é uma execução que é a expressão da comunidade popular e do Volksgeist. E também a jurisdição são considerados momentos dessa vontade de comunidade. O que significa dizer que o juiz ele é um mero agente, depois vocês vão ver aqui na sequência, aqui embaixo, o juiz é camarada do povo, ele é um mero agente de aplicação das determinações do Führer. Se a lei estiver de acordo com o Volksgemeinschaft, com a vontade da comunidade popular, expressa na vontade do Führer, o juiz aplica a lei. Se a lei não estiver de acordo, o juiz não aplica a lei e vai seguir a ordem do Führer. Tá certo? Então, fazer leis, executar as políticas e as leis e julgar são momentos dessa vontade de comunidade nessa leitura do direito do nacional-socialismo. Tá certo? Olha lá. Na prática, a legislação era atividade limitada, discricionária, ilimitada, na verdade, do Führer, uma atitude antipositivista em relação ao princípio da legalidade. Ou seja, a lei ela é um instrumento, é um meio pelo qual o Führer mostra, expressa sua vontade. Se ela tiver contra a vontade do Führer, ela é descartada e o Führer determinará uma nova ordem. O ato administrativo também deve refletir esse sentimento de comunidade, ou seja, cada ato dos entes de Estado tem que estar de acordo com a vontade do Volksgemeinschaft expressa na boca do Führer, né? O juiz deve orientar sua atividade não como boca da lei, Montesquieu, né? Onde seria o juiz positivista, mas como adesão criativa e empenhada em concretizar essa vontade. Qual a vontade? Do Volksgemeinschaft, da vontade da comunidade popular, expressa por meio do Führer. Tá certo? Daí a noção, então, de que o juiz ele é camarada do povo, ele é um agente de expressão da vontade popular. Mas ele tem liberdade
para dizer qualquer coisa que o povo diz? Não. Ele tem que decidir de acordo com a vontade popular determinada pelo Führer, que historicamente foi, né, na experiência concreta. A gente está falando de teoria. Teoria Führer não é Hitler. Führer é o cargo que esse líder deveria representar, né? Então, historicamente, foi ocupado por Adolf Hitler no nazismo. Tá? Nós estamos falando do princípio teórico que legitimou toda a construção do direito nazista e dessa dimensão, não só da legalidade, mas do direito. Então, mais uma vez, pessoal, todo conceito da teoria constitucional, política, jurídica e ideológica do nazismo, eles se erguem a partir da noção de Volksgemeinschaft e de Führer. Tá bom? Rejeição da personalidade jurídica do Estado, né? O Estado não está nunca superior ao Hitler, nem tem um direito próprio, também da teoria de subjetivos públicos, tá certo? Veja, não se fala em direito individual. É a vontade objetiva da comunidade popular que expressa um direito coletivo que deve ser seguido, portanto, é objetivo. E, por fim, né, recusa também a jurisdição administrativa, porque desvirtua seu sentido originário. O que seria o sentido originário da jurisdição administrativa? Você defender direitos individuais fundamentais ante a arbitrariedade do Estado, ou seja, algum ato do Estado que viola a lei ou que viola um direito subjetivo seu. A jurisdição administrativa agora, ele é mero órgão de aplicação, tá, da vontade objetiva do Führer enquanto expressão da comunidade popular. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, só para a gente já, né? Vamos imaginar o seguinte: poxa, o meu vizinho está fazendo muito barulho depois do horário. Ele vai resolver construir um móvel na marcenaria, na garagem dele, a partir das 10 da noite. Eu vou reclamar isso perante o poder público. Dizer, olha, ele não pode fazer isso. Você tem os tribunais administrativos, o poder de polícia. O que você faz no primeiro momento? Se fosse no Brasil, você liga 190, é a polícia militar, para ir lá verificar, pô, o cara está fazendo barulho 10 horas da noite, imagina se ele estiver fazendo no apartamento. Mas você coloca isso do ponto de vista do direito liberal como a defesa de um direito subjetivo seu, à paz e ao sossego. Na doutrina nazista, era possível fazer isso também, e administrativamente. Mas era possível enquanto expressão indireta da vontade do Führer. Ou seja, objetivamente, a comunidade popular não aceita que pessoas façam barulho a partir das 10 da noite. Portanto, quando eu aciono a polícia para coibir esse barulho, eu não estou acionando porque eu estou zelando por um direito individual meu. Eu estou acionando porque a vontade objetiva do Führer e da comunidade popular determina que não se façam barulhos a partir das 10 da noite. Vocês entenderam que é um câmbio de concepção de direito? Isso era tão evidente quando você fosse reclamar dos agentes públicos nos órgãos administrativos, você muitas vezes, está lá na página 157 do livro, você tinha que fazer um pedido de autorização para poder reclamar. Porque a reclamação não era expressão do direito seu. Era um primeiro juízo de admissibilidade que a autoridade superior dizia, realmente, estão violando a vontade objetiva da comunidade popular e das determinações do Führer. Então, pode processar o seu pedido. Dá para acreditar? Então, o pedido primeiro tinha um recurso para você dizer assim, posso reclamar disso? Esse ato que eu quero reclamar está contrariando a vontade objetiva da comunidade popular? Aí a junta dizia, tá. Aí subia o recurso de reclamação administrativa. Não tá. Acabou, velho. Não tinha muito trelelê, não, né? O sistema era bruto pra caceta, né? Então, não tinha muito por onde reclamar. Acabou. Se você reclamar muito, você ia ter outros problemas maiores, né? No regime nazista. Tá certo? Então, para encerrar esse tema aí, falamos sobre a concepção central de Volksgemeinschaft, do Führer, de como isso construiu uma teoria política do Estado, uma teoria do direito, né, uma ideologia, porque era isso que contaminava todo o discurso ideológico que movia o messianismo de Hitler.
né? E uma concepção do direito francamente antiformalista, antinormativista, mas antes realista, existencial, tá? Nessa dimensão. Então, quanto a isso, alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir em frente? Que bom. Então, vamos lá. O segundo questão, até agora um pouco mais... Ah, tá. Vou fazer uma pergunta antes, né, que estava lá. Vendo esse quadro de traçado do nacionalsocialismo, é possível dizer que ele é compatível com o conceito de Estado de Direito proposto pelo autor Jorge Reis Novaes? Não, de maneira alguma, né? De maneira alguma, né? Então, esse modelo também não é compatível com o conceito de Estado de Direito proposto pelo Jorge Reis. Ainda que o próprio Jorge Reis nota, né? Houve alguns autores nazistas que tentavam dizer, não, que esse é um conceito diferente, é Estado de Direito, mas Estado de Direito diferente. Porque na cabeça da teoria nazista, o direito já estava na comunidade, nessa simbiose das práticas culturais, como se fosse uma expressão da índole, né, do espírito do povo alemão. Então, sempre atrelado uma base étnica, biológica, rássica, com uma base cultural, que seria dizer assim, olha, é próprio do povo alemão seguir determinadas regras, portanto, vive-se de acordo com o direito. E nessa concepção é um Estado de Direito nazista. Eles tentavam forçar a barra dessa dimensão. É um Estado nazista, de um modelo de direito muito próprio. Mas não é compatível com a régua que nós traçamos, né? Do que caracteriza um Estado de Direito para o constitucionalismo contemporâneo. Tá certo? Professor, Oi, pode falar. uma questão que surgiu quando eu estava lendo, principalmente quando o Jorge Reis fala de um autor específico, não me lembro exatamente qual, que não só defendia que o Estado nazista era de direito, mas como era o verdadeiro Estado de Direito e que o Estado de Direito anterior não havia sido Estado de Direito. Isso para você pode ser um exemplo daquela tentativa de usar o rótulo de Estado de Direito como um mecanismo de legitimação? Com certeza. Com certeza. Era um dos mecanismos. Porque essa afirmação, se você entra no interior da teoria nazista, essa afirmação é correta de acordo com o ponto de vista do nazismo. Entendeu? Porque eles pressupõem que o direito não é um conjunto de normas abstratas e que são impostas às pessoas. Eles pressupõem que o direito já vive na existencialidade cultural de um povo. E é nessa dimensão que eu disse para vocês, relembrando, porque esse ponto é importante, sempre cai em concurso eles falam, mas esse é o problema do manual. O manual ele fala sem explicar, entendeu? Que é o conceito de construção de Carl Schmitt. Você entender esses dois elementos, que é Volksgemeinschaft e Führer, você entende o conceito de construção de Carl Schmitt, que é o conceito em sentido político. Pô, a construção é a origem do direito. Então, onde que está esse direito originário? Na comunidade popular. Quem é a expressão e encarnação da comunidade popular? O Führer. Logo, quem é o guarda da Constituição? O Führer. Então, dentro do conjunto de ideias que eles propagam, esse conceito de direito é muito próprio. E aí eles falam a partir deste ponto de vista, que não é o ponto de vista da nossa democracia constitucional, do nosso modelo construído com as revoluções demoliberais burguesas, né? De separação de poderes, direitos fundamentais, etc. Mais algum ponto? Então vamos lá agora traçar alguns elementos, né, a partir do artigo 5º, do capítulo 5º, desculpa, acerca do... Então, impossibilidade de compartilhar a ideia do Estado nacional-socialista com a ideia do Estado de Direito. Tá? Uns elementos próprios do nosso modelo da revolução anticapitalista na Europa e Estado de Direito, especialmente o caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoal, vamos fazer uma reflexão antes aqui, só para a gente fazer uma reflexão conceitual, porque reestudando para a aula, eu fiquei com isso na cabeça. A todo tempo, o Jorge Reis fala dos bolcheviques como minoritários em relação à população. Eles chegam a dizer que a supressão da Carta, né, de 18, depois de 36,
era um esmagamento, né, dos bolcheviques em relação à vontade majoritária da população, uma vez que eles eram bastante minoritários ante a 58% da população soviética. No entanto, você lê o conceito bolchevique de acordo clássico que vocês estudaram no ensino médio, o que vocês leem? Como maioria, né? E menchevique como minoria, não é? Então, entre os comunistas, tá, há um debate entre mencheviques e bolcheviques. Na verdade, antes até da existência dessa nomenclatura, em que especialmente Lenin propõe a divisão dos dois partidos como forma de aparentar uma oposição, né, para ganhar a população da União Soviética, que era um czarismo de índole feudal muito atrasado. Os mencheviques entendiam que essa revolução deveria ser feita após um processo de industrialização e por dentro do próprio regime para que a classe proletária atingisse o poder. Os bolcheviques entendiam que essa revolução deveria ser feita de maneira direta a partir dos sovietes, que eram colônias onde se visualizaria a experiência, né, segundo eles, mais próxima do que seria o socialismo. Portanto, essas colônias, como se fossem cooperativas, elas seriam o germe para a expansão da Revolução Socialista Comunista. Entre os comunistas, no debate das internacionais, e na Internacional Comunista, os mencheviques eram minoria. E os bolcheviques eram maioria. Portanto, ficou o conceito, quando se divide os dois partidos comunistas, digamos, ficou tido o nome bolchevique para a maioria entre os comunistas e mencheviques para a minoria entre os comunistas. Mas na população russa e soviética, ampliando o conceito que não era só a Rússia, né, os mencheviques eram a maioria, apesar do nome. Eu estou tirando essa dúvida de vocês, porque eu fiquei muito olhando, porra, por que está falando que bolchevique é minoria no texto? Né? E eles eram maioria entre os comunistas, mas eles eram minoria, portanto, que tinham as meios de força na Revolução que Lenin vai levar a cabo, apesar do nome do Partido Comunista Bolchevique ter essa tradução de maioria. Tá certo? Isso é um detalhe histórico aí para a gente não ter dúvidas aqui do que está falando, para que vocês não tenham muita dúvida, tá? Mas a população russa não necessariamente adotava todo esse ímpeto, né, revolucionário colocado por Lenin, tá? Eles eram minoritários. Tanto é que até um dos pontos 2, a peculiaridade da Revolução Russa. Qual que é? Eles criaram o conceito de Revolução Russa dos operários conscientes, que a maioria das pessoas não estavam ligada nesse processo. Então, foi um processo bastante violento desde o começo. Então, né, a Revolução de Capitalismo na Europa, em especial o caso da União Soviética, é assentado num programa revolucionário, fundado na crítica, na verdade, na crítica leninista de Marx, né? Na crítica que Lenin faz de Marx, porque Marx seria um pouco mais próximo nessa dimensão da doutrina menchevique, porque teria que ter passado por um estágio industrial para depois vir a tomada do poder pelo proletariado. O que não ocorreu. Estamos falando de uma Rússia semi-feudal, tá certo? Então, o programa revolucionário na crítica marxista do Estado capitalista, né, uma posição refinida de rejeição do conceito de burguês, Estado de Direito, e de defesa da construção globalmente alternativa. Então, pessoal, esse ponto é importante, vamos então interromper o compartilhamento, por conta do seguinte: tanto o fascismo quanto o nazismo ainda utilizavam o conceito de Estado de Direito, ainda que à sua maneira, né? Ainda que à sua maneira, de acordo com seus princípios e sua base de legitimação teórica. Aqui não. Esse primeiro item do slide vai dizer justamente isso, que aqui há um contraponto franco e direto ao Estado liberal de direito. Tá? Intencionalmente, eles vão dizer, olha, nós vamos construir um modelo global alternativo a esse modelo de Estado de Direito. Então, esse conceito nós não aceitamos. Enfrentam isso de maneira muito direta. Tá? Então, essas são as principais aí, diferenças que são assentadas
nesse primeiro momento, tá bom? Então, o que ocorre, como eu disse para vocês, desse modelo, né, dessa peculiaridade da própria Revolução Russa, é justamente o enfrentamento direto ao conceito burguês de Estado de Direito, a peculiaridade de uma revolução feita a partir do que eles chamavam de classe dos operários conscientes, não eram a maioria na população soviética, tá? Eles não tinham essa força toda, tanto que eles, no primeiro momento, falavam de um Estado classista da ditadura do proletariado, uma tomada por uma determinada classe, que seria a classe dos operários conscientes, tá? E uma doutrina leninista de superação das instituições burguesas. Era um pano de fundo que seria levado enquanto projeto. Vocês sabem que, em Marx, da fase industrial, você passa para a ditadura do proletariado como um momento de transição para o verdadeiro comunismo, que significaria um momento de liberdade plena, né? Quase que o próprio fim do Estado. Então, seria um momento de liberdade plena. Então, a igualdade em Marx é pressuposto para a liberdade. Daí porque Marx também é o autor da liberdade, ao contrário do que muitos liberais querem dizer. Eles querem criar uma falsa dicotomia entre igualdade e liberdade. De qualquer modo, Lenin, quando vai teorizar sobre o Estado e a sociedade, ele vai enfrentar os pilares do Estado burguês. E vai dizer, o modelo dos sovietes tem que ser aplicado para superar os pilares do Estado burguês. E quais são os dois pilares? Principalmente a burocracia e o exército. Junto à ideia de exército, surge uma terceira instituição burguesa que Lenin quer combater, que é a polícia burguesa, né? Então, isso funcionava mais ou menos da seguinte maneira, como se a classe dos operários conscientes pudessem desempenhar todas as funções do Estado por determinados períodos de tempo. Então, uma hora ele funcionava, vamos imaginar, como cartorário, uma hora como legislador, outra hora como policial, para que você quebrasse o modelo institucional em prol de um novo modelo comunitário. Então, vamos lá. A supressão das instituições burguesas era justamente a revolução classista do operário consciente como uma maneira de romper com o modelo deliberado dos pilares do Estado burguês, tá? E vai ser depois, vocês viram a tradução do Jagés, né? Ele usa sempre em maneira aportuguesada, né? Stalin é Stalin, né? Então, Stalin desenvolve até o limite as teses da potencialidade do Estado e aqui liquida juridicamente a ideia do proletariado na Carta de 1936. Por que liquida juridicamente a ideia de proletariado, pessoal? Porque na Constituição no artigo 9, na Constituição de 1918, ele dizia justamente que a revolução era construída em cima da ditadura do proletariado. E agora, já no artigo 36, no artigo 1º da Constituição de Stalin, eles vão afirmar o seguinte, que agora, no artigo 1º, vive sobre um Estado socialista de operários e camponeses. Depois, na Carta de 1977, já na era Khrushchev, eles vão nomear que seria um Estado socialista, né, liderado ou para o povo. Então, não era... Vejam como eu disse para vocês que o Partido Bolchevique, apesar do nome da maioria, expressava uma minoria do que eles chamavam de operários conscientes, tanto que na Carta de 36, Stalin coloca na Constituição de 36, tá? Isso está lá na página 64, tá? Que é um Estado socialista de operários e camponeses. Tá bem? E suprime o conceito do artigo 9º da Carta de 1918, de Lenin, onde se falava expressamente da ditadura do proletariado. Então, quando diz assim, Stalin desenvolve os limites da potencialidade do Estado e liquida juridicamente a ideia de ditadura do proletariado, justamente porque ele revoga o artigo 9º da Carta de 18, que falava sobre isso. Então, vamos lá. Teoria da recepção do direito. O que acontece? Você estabelece uma nova Constituição, mas não dá tempo de fazer um novo Código Penal, um novo Código Civil, enfim. Então, você não pode ter simplesmente ausência de normas, uma anomia completa, que ia virar uma bagunça até que fizessem as novas leis. Então, a teoria da recepção diz o seguinte, que com o advento de uma nova Constituição, há um zeramento da ordem jurídica por alguns segundos. E que, a partir da vigência dessa nova Constituição, imediatamente
aqueles dispositivos legais que não forem incompatíveis com a ordem constitucional anterior, eles são recepcionados, tá? Não receptados, tá, pessoal? Recepcionados, então teoria da recepção, de acordo com a nova Constituição. Tanto é, pessoal, só uma dica aí, tá? De prova, de peça, que for fazer constitucional na OAB, etc. Quando você for fazer uma peça, vamos imaginar que você for fazer a segunda fase da OAB em matéria constitucional, ou então um concurso para magistrado. Você perceber que a lei que você vai atacar, vamos imaginar que assim, olha, utilize o instrumento adequado de questionamento da constitucionalidade de uma lei de 1958, vou imaginar. Primeira coisa que você tem que olhar é a data da lei. Porque a ADI é para leis, a ação direta de inconstitucionalidade, após 1988. Porque são leis declaradas como inconstitucionais. As anteriores, você tem que dizer que elas não foram recepcionadas. Porque são anteriores a 1988. Então, é importante a gente olhar sempre a data da lei para entender o instrumento adequado para a gente poder fazer esse ataque, tá bom? Então, por que eu disse isso? Porque vocês imaginem, outubro de 17, a Revolução se realiza. Não ia para ter uma anomia. Então, são recepcionados diversos institutos jurídicos do antigo regime czarista. Então, vira uma bagunça. Né? Então, esse período pós-revolucionário, ele convive com a necessidade de criação de uma nova legislação, com a velha legislação czarista, o que leva a uma série de interpretações, até quando você lê alguns Pachucanes, enfim, alguns autores da teoria crítica do direito, que pensam o direito soviético, ainda há um certo espírito quase que anarquista, crítico-anarquista, nesse momento histórico. O que vai acabar na era Stalin, né? Porque aí vai ser, sim, um conjunto, um estado de legalidade pura, tá certo? Então, há um primeiro momento de transição. Esse momento de transição busca o quê? Adequar a legislação existente e dizer qual da legislação existente sobreviveu ao novo filtro, aos novos ideias revolucionárias. E toda a legislação que é construída, ela é construída a partir de um princípio fundamental, que é, na verdade, uma finalidade, que é a finalidade de atingir o sucesso da revolução. Então, toda a legislação é pensada à luz desse princípio, que é o princípio da legalidade ou legitimidade revolucionária. Ou seja, será direito válido todo direito que estiver de acordo com os fins supremos da revolução em curso e instaurada. Tá certo? Então, há um certo caráter instrumental da legalidade, porque a legalidade ela é utilizada como instrumento para justamente levar a finalidade maior, que é realizar a revolução e garantir, né, assegurar a legitimidade revolucionária. Então, você pergunta, qual é o princípio que norteia a elaboração das leis e a aplicação das leis nesse período histórico? O princípio da legitimidade revolucionária. Tá? Então, a legalidade é vista como legitimidade revolucionária, como essa busca. Então, todas as leis e atos normativos que estiverem a favor, sejam velhos ou novos, são válidos e devem ser seguidos. Todos que estiverem contra, não são válidos e não devem ser seguidos. Então, era um princípio da legalidade que utilizava, né, o Estado de Legalidade Socialista Soviético como um Estado, né, de legalidade instrumental para se atingir o fim do sucesso da Revolução. Segundo período, aí já muda um pouco. Então, nós já temos um normativismo muito intenso, ou seja, uma elaboração legislativa muito intensa, muitas leis colocadas de limitações, né, das ações individuais, um período já muito mais de recrudescimento ditatorial de Stalin, tá certo? Que era combinado devido à concentração de poder com o voluntarismo. Então, tinha que cumprir a lei na era Stalin? Claro, senão você era morto, senão você era punido, você era preso, né? E punido de maneira muito severa, tá certo? Mas essa elaboração legislativa e essas normas, elas eram normas que eram colocadas para cumprir um princípio maior de direitos fundamentais como o Estado liberal? De maneira alguma. Era um princípio de legalidade socialista para garantir aquele status quo de poder de uma ditadura que, ao invés de abolir os pilares revolucionários da linha leninista, burgueses, como proposto por Lenin, na verdade, fortalece todos os pilares revolucionários
na leitura de Stalin como um instrumento para garantir a devida consciência de classe. E que apenas depois do superfortalecimento do Estado da consciência de classe é que poderia se falar, talvez, de transição. Então, como eu disse antes para vocês, Stalin, ao invés de pensar a ditadura do proletariado como um período de transição, que seria mais próximo do marxismo-leninismo, ele vai pensar no reforço do próprio Estado. Então, excessivo normativismo, voluntarismo é o quê? Discricionariedade, certa arbitrariedade, ou seja, devido à concessão de poder, era a vontade do regime que se sobrepunha sobre as pessoas. Mas era lei? Era lei. Tinha que ser obedecida? Tinha que ser obedecida, porque se não fosse obedecida, teria uma punição, porque estaria indo contra as determinações estatais. Então, é um período ditatorial em que a legalidade operava da mesma maneira que em todas as ditaduras, ou seja, como um princípio coercitivo na vida da conduta das pessoas para garantir aquela ordem estabelecida, aquele status quo de poder estabelecido, tá certo? E aí, então, vem o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e dele, posteriormente, a Constituição de 1977, que aí sim já se começa a falar do princípio da legalidade como garantia. E aí, pessoal, uma das coisas, tá? Só para a gente ficar mais claro, ó, tá lá na página 174, 175, eu fiz um resumo para vocês das 3 dimensões da legalidade socialista. Vocês terem uma ideia da força que isso era, né, na era Stalin. Olha lá, o princípio da legalidade socialista ele era indispensável à racionalização do regime. Primeira dimensão, porque exige respeito à lei por parte dos cidadãos. Então, significava o quê? Hierarquização das fontes a partir do Soviético Supremo, que, na verdade, era liderado por Stalin e seus apoiadores, porque todo membro do Soviético que se voltava contra Stalin era sumariamente eliminado. Necessidade de publicação e de associar o caráter dirigente do partido e da participação popular. Da página 174 a 175, tá? A segunda dimensão. Primeira dimensão, exigência de respeito à lei pelos cidadãos e submissão ao Soviético Supremo. Segunda dimensão, execução incondicional das leis e respeito a elas pelos funcionários públicos. Uma dimensão interna do próprio Estado. Terceiro, controle da execução rigorosa da lei, primordialmente não jurisdicional, ou seja, mais administrativo, onde havia o quê? Inspeções, controles do partido e a própria Procuradoria Administrativa. Só que isso não impediu que a era Stalin se transformasse na era do arbítrio interno, em que a própria população russa tinha muita dificuldade ante aos agentes burocráticos estatais, ou seja, os membros do Partido Comunista que representavam o Estado tinham um superpoder e a população não tinha como se opor a essas determinações, ou seja, até chegar lá no nível do Soviético Supremo ou do próprio Stalin, isso geraria um grande problema, e essa arbitrariedade é que levou a própria reforma do princípio da legalidade como garantia em 1977. De qualquer modo, vocês já podem somar aí, ó, 46, 56, 66, 76, isso durou 41 anos, tá certo? Então, o que havia a partir de 1967, no princípio da legalidade como garantia? A ideia de que certos direitos contra a arbitrariedade não eram direitos propriamente individuais, ainda que pudessem ser suscitados pelo indivíduo. Eram direitos que o Soviético Supremo entendia como necessários à manutenção do próprio regime. Portanto, eram direitos de índole objetiva e não meramente subjetiva. Então, a legalidade ela assume áreas de garantia contra a arbitrariedade dos agentes públicos, à medida em que isso era importante para o regime, e essa importância passou a ser reconhecida pelo Partido Comunista da União Soviética a partir do 20º Congresso, de maneira mais intensa e efetiva, uma vez que antes do período de Stalin, o controle policialesco da elaboração legislativa, da sua aplicação administrativa e dos julgamentos, ele era muito intenso e levou a um período de arbitrariedade interna muito evidente. De qualquer modo, o próprio autor vai reconhecer que permanece aí, né, o próprio Jorge Reis, o primado do político sobre o direito.
E essa permanência do Estado político sobre o direito significa o quê? Que não é possível falar em Estado, né, de Estado de Direito liberal no próprio socialismo soviético. Aí, então, para a gente encerrar aqui, né, eu falei as dimensões: exigência de respeito à lei pelo cidadão, pelos funcionários públicos, e também controle de execução rigorosa da lei, que abrangia a administração, a própria justiça. Eu já falei isso, né? E houve, enfim, uma evolução gradual, mas ainda assim o Estado Legado Socialista não pode ser considerado um Estado de Direito nos termos propostos pelo autor. Pessoal, era as bases aí para nós encerrarmos o capítulo 5 das experiências totalitárias. Me parece que foram dadas, e a grande questão aí para a gente é retomar aquela questão central. A partir da régua posta pelo autor, do que é Estado Liberal de Direito, a gente entender como esses três modelos, tanto o fascismo, quanto o nazismo, quanto o modelo soviético, expressavam, ao invés de separação de poderes, expressavam concentração de poderes, expressavam justamente a arbitrariedade de quem detém o poder político sobre o direito, isso fere o império da lei, e expressavam que a ausência de direitos individuais subjetivos. Então, portanto, esses três ícones são francamente contrários à ideia de Estado de Direito, como o constitucionalismo passa a supor. No entanto, nós vamos perceber que se houve mazelas do período liberal puro, e se há mazelas no período do socialismo, né, dos totalitarismos, a reconstrução pós-Segunda Guerra ela vai vir a partir da seguinte chave: manutenção das garantias fundamentais de direitos individuais, combinada com o olhar social para a realização da democracia material. E é a partir daí, então, que nós entramos no capítulo 6 para a próxima aula.